Aqui. Tá ao vivo, Maria. Ok, tudo bem, meninos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aí assistindo a nossa aula, né, ao vivo, oitavo ano A, oitavo ano B. Saudações maristas, um abraço marista. Uma maneira bem especial também os alunos que estão acompanhando em um tempo depois, você que não pode acompanhar em tempo online, ao vivo, mas que está estudando, está anotando, já pegou o seu caderno, já pegou a caneta? Então, vamos lá, é hora de estudar, é hora de anotar. Hoje, pessoal, oitavo ano A e oitavo ano B, de maneira bem especial, nós vamos fazer uma revisão. Uma revisão de quê, Marília? De qual assunto? Uma revisão, pessoal, de um gênero textual bem agradável. Geralmente os alunos gostam, sabe? Ao longo dos anos aí que eu ministro essa aula, geralmente a galera gosta. Ah, Marília, então qual é o gênero textual que você disse que eu gosto logo de início? É falar um pouquinho da gente, é falar um pouquinho quem sou eu, falar um pouquinho sobre autobiografia. Vixe, Marília, eu não gosto de falar sobre minha pessoa, não. Tem nada não, mesmo você não gostando talvez de se expor tanto, de falar um pouquinho sobre você, é interessante a gente estudar esse gênero. Por quê, Marília? Porque é um gênero, pessoal, que encanta, às vezes, um público leitor específico. Imagina só, oitavo ano, você, aluno que gosta de uma certa banda, você, aluno que gosta de um certo ator, de uma certa atriz, você que gosta de um certo artista, você vai buscar informações sobre ele. E chegar a tal ponto de você gostar tanto de uma banda, ou então de um ator, de uma atriz, de um cantor, que você vai buscar as informações mais íntimas, mais próximas dele ou dela, tá certo? Então, quando o próprio artista, ele escreve sobre a vida dele, conta sobre a vida dele, expõe a sua vida, eu chamo isso de autobiografia. Então, geralmente é um gênero textual que vai muito do gosto particular, tá certo? Ah, Marília, então eu entendi. Biografia realmente é quando alguém conta sobre a sua vida, vai expor um pouco? Exatamente, é isso mesmo, tá bom? Eu já ouvi falar que existe biografia. Você vai falar sobre isso na nossa aula? Eu vou fazer algumas pinceladas para poder a gente tirar esse mito, essa dúvida em relação aos dois gêneros. Então, nós estamos ao vivo, né? Direcionado em relação à escola Marista Sagrado Coração. A escola está promovendo essa aula, Escola Marista Sagrado Coração. Essa aula é destinada para o Fundamental 2, Ensino Fundamental 2, de uma maneira bem especial para o oitavo A e o oitavo B, tá bom? O gênero textual, a produção de texto de hoje é autobiografia, tá bom? Sou professora Marília Rodrigues, professora de linguagens e códigos também, tá bom? Vamos lá, nosso objetivo, né? Nosso slide está aí, você que está acompanhando através do nosso slide, o objetivo da nossa aula é apresentar a vocês o que é uma autobiografia, que eu acabei falando um pouquinho, né? Que é falar um pouquinho sobre a minha pessoa, auto eu, né? Observe a imagem aí do slide e responda as questões. Essa questão aí, pessoal, eu vou pedir ajuda à Ana Paula, que está ajudando em relação Oi, Marília. o chat com os Só meninos. Ana Paula. Um avisozinho rápido. O chat não está funcionando hoje, né? O time está com instabilidade, então o chat ele não está funcionando nessa aula, não está aparecendo. Ah, que pena. Que pena, que pena, que pena. E não tem como acessar o WhatsApp não, né, Ana? Não, tem não. Não, é? É porque eu ia pedir para os meninos responderem quais são dessas pessoas que talvez eles conheçam. Então, você em casa, você que está assistindo essa aula, observem só em relação a essas imagens, né? Essas pessoas. Alguém já conhece? Aí, em um momento posterior, você vai responder, você vai se questionar, né? Quais as pessoas retratadas nessas ilustrações você conhece? Aí eu vou voltar, né? E vou colocar, vou analisar. Será que mais de uma, só uma pessoa? Talvez eu conheça, mas eu não saiba o nome, né? Você acha que essas pessoas são importantes? Por quê?
Aí, Marília, mas eu não conheço. Eu conheço. Então, assim, por que talvez essas pessoas sejam importantes? Por que talvez a Marília, ou então por que eu já vi alguma revista, em algum canto, algum site, em algum lugar, essas pessoas? Por que será? O que você imagina que essas pessoas fazem? Aí você questiona, pensa um pouquinho. Por que você acha que essas histórias se tornam públicas? Né? Quem você acha que são os autores dessas histórias de vida? Os autores dessa história aqui de cada um deles, né? Quem será o autor, né? São perguntas que eu posso fazer para antes, né? Previamente, ir modelando pensamentos e pensar o que seria uma autobiografia, tá certo? Então, são perguntas que geralmente eu me faço. Por que será que as pessoas gostam de falar sobre um artista tal, uma pessoa tal, uma personalidade tal? Certo? Para refletir. Bora continuar, né? Primeira questão, você também pode pensar em casa, né? Para autobiografia, o assunto da nossa aula é autobiografia. Você gostaria de conhecer a história de vida de uma pessoa? Sim ou não? De quem? Marília, eu não quero conhecer a história de ninguém. Tá certo, você tem o direito, você talvez seja um gênero que você não goste, né? Mas caso você tenha uma predileção maior para um ator de uma série tal, um escritor de uma série tal, e aí você quer conhecer um pouquinho sobre a vida daquela pessoa, é uma oportunidade de responder, né? Por que essa pessoa é importante para você? Né? Por que eu quero conhecer aquele artista, aquela pessoa que toca aquele instrumento? Por que eu quero conhecer aquela pessoa, tal? É claro que você vai refletir, né? Em tempo de pandemia, você não pode se encontrar e nem conversar com nenhum colega, mas você pode também conversar em relação a um colega de turma, caso você tenha intimidade, tenha um número de telefone, e converse com ele, né? Diga qual é a pessoa importante para você. Quais foram as realizações dessa pessoa? Essa pessoa fez o quê, né? Que fez com que eu chamasse minha atenção, né? Todo esse conteúdo é direcionado em relação ao livro didático da FTD, tá certo? Que aí nós temos também alguns direcionamentos. Pessoal, como exemplo, eu dei aqui, do Cláudio Fragata. Por que eu dei esse exemplo? Jornalista, escritor, né? Que ele conta um pouquinho da história dele e tem como acesso, né, no site dele, e é muito interessante porque ele é um escritor que tem uma plataforma super dinâmica. O texto que traz no nosso livro em relação à autobiografia é um texto dele, que aí vale a pena a gente conhecer. Marília, eu não estou com o livro aqui, onde é que eu busco? Justamente nessa referência que eu coloco, né, no link aí em relação ao slide, né? Olha só o exemplo que nós vamos trabalhar nessa aula. Eu quis trazer e ler esse trecho para justamente termos a chance de conhecer um pouquinho desse gênero. Só dá para conhecer, gente, só fica mais claro, fica mais evidente eu saber o que é um gênero, eu lendo, eu conhecendo, mesmo lendo, tendo contato direto. Bora lá. Nossa aula hoje é qual o gênero? Qual é o assunto? Autobiografia. Vou ler um trecho do Cláudio Fragata, né? Nasci em Marília, interior de São Paulo, no dia 25 de novembro de 1952. Com poucos meses, vim para a capital. Não vim engatinhando, meus pais que me trouxeram. O jeito foi vir junto com eles. Primeiro parágrafo, né? Aí ele continua falando um pouquinho. Vamos ler só o segundo parágrafo, que é o encerro, e você percebe logo quais são as características do quê? Do gênero autobiografia. Continuando aqui o texto. Até os 6 meses, fui mais um garoto de apartamento de São Paulo, mas me sentia um passarinho na gaiola. O apartamento ficava no térreo e bastava pular a janela para chegar ao jardim do prédio. Esse jardim foi por um bom tempo meu país das maravilhas, minha ilha do tesouro, minha Tatipum, minha terra do nunca, tempo de muitas descobertas. O mundo podia ser cheio de surpresas e gostei de saber disso.
né? Aí ele continua falando um pouquinho das predileções dele, o que ele sentia, quem era ele, oportunidade que nesse gênero nós podemos explorar. Quando eu falo quem é Marília, quando eu falo quem sou eu posso colocar todas essas nuances do que eu acho, do que eu penso, porque eu estou escrevendo sobre minha vida, quem eu sou. Autobiografia, tá certo? Continuando, né, em relação ao trecho lido, né, aí continua, meus pais, né, jamais deixaram de faltar livros em casa, conta um pouquinho da experiência em casa, aí ele continua em relação à experiência que ele teve com as leituras, né, tendo um direcionamento muito forte com a obra do Monteiro Lobato, né, Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, e continuando, nós vamos focar, vamos lembrar o que é autobiografia, né? Assim como a autobiografia é um gênero que tem como objetivo relatar fatos da vida de uma pessoa, tá certo? O objetivo é esse. Biografia. E a autobiografia é falar sobre a minha vida. Biografia é quando eu falo a vida da outra pessoa. Exemplo. O que é, pessoal, autobiografia, eu vou falar sobre a vida da Marília. Biografia é que se eu quiser falar da vida de outra pessoa. Quem? Um autor, um escritor. Falar sobre a vida do Machado de Assis é uma biografia, com B. Autobiografia, é quando eu estou falando sobre a minha pessoa, a vida da Marília, tá bom? Bora lá, essa é a diferença básica que nós temos aí no próximo slide. A autobiografia é escrita pela própria pessoa, com base nas suas experiências vividas, enquanto a biografia é escrita por outra pessoa. Por isso, predominância na primeira pessoa, ou seja, autobiografia falando sobre eu, primeira pessoa. Enquanto, quando eu falo biografia, eu estou falando de outra pessoa, certo? Um pouquinho mais, né? Aí nós vamos verificar nesse slide que tem uma coluna em relação à biografia. O próprio autor narra acontecimentos da sua vida, né? Primeira pessoa, verbos no passado, claro, texto narrativo, né? Biografia é quando o autor narra cronologicamente a vida de alguém. Eu vou contar a vida do Ayrton Senna, então eu vou buscar cronologicamente a infância dele, a adolescência dele, até chegar no auge em relação às corridas, o sucesso que ele teve na Fórmula 1. Geralmente é marcada por emoções, né? Isso é autobiografia. É marcada por emoções e sentimentos que envolvem as lembranças dos fatos narrados. Claro, se eu estou contando a minha vida, a vida da Marília, em algum momento, seja na minha infância, seja na minha adolescência, então na minha fase adulta, vou lembrar de um episódio que vai me trazer uma recordação, e essa recordação pode ser positivo, mas vai trazer emoção, vai trazer o sentimento mais aflorado em uma linha, em uma frase, tá certo? E pode aparecer em diversos veículos, né? Claro que a autobiografia pode ser apresentado em sites, revistas, jornais, livros ou então programas de televisão. Autobiografia. O que é um texto autobiográfico, né? O texto autobiográfico pode ser escrito em ordem cronológica, acontecimentos em uma sequência de tempo e espaço, ou de acordo com as suas lembranças, conforme relatadas. Esses fatos são escolhidos pelo autor. Claro, sou eu que estou escrevendo minha história, então eu vou colocar, pessoal, a sequência que eu quero, as informações que eu quero, né? É um texto bem livre, se a gente for perceber, claro que eu vou ter total autonomia no parágrafo que eu quero expor, não da minha vida. É como um texto que trata de experiências já vividas, predomina o uso de verbos no passado, claro, né? Experiências já vividas, então, verbos no passado. Autobiografia. Vamos lá. Vamos fazer uma síntese de maneira muito objetiva e clara em relação ao tempo, lugar, né? Como é que a autobiografia ela se compõe?
O objetivo da autobiografia: relatar fatos da própria vida. Tempo e lugar. Como é que ocorre em relação a como é que eu escrevo, tempo e lugar em relação à autobiografia. Acontecimentos em ordem cronológica. E essa ordem cronológica? Vou ter uma sequência do início, meio e fim, que pode ser o quê? Primeira infância, né? Fase mais adolescente, depois fase jovem, e aí eu vou usando o tempo, nesse sentido dos anos, para ter uma organização cronológica, de acordo com as lembranças, conforme são relatadas. Ah, Marília, então assim, tu está dizendo que eu tenho que seguir tipo o ano de que cada coisa aconteceu? Não obrigatoriamente. Eu posso contar algo e ter um momento como se fosse um flashback, como se fosse uma lembrança de um tempo que ocorreu e depois voltar para um tempo um pouco mais recente. Então, quando o texto, claro, sou eu que escrevo, eu posso ter essa modificação, até mesmo no tempo. Eu posso colocar lembranças de uma maneira um pouco mais livre, ou de uma maneira muito sequencial, ou então, até mesmo, quando eu estiver falando da minha adolescência, aí eu faço um parágrafozinho falando um pouquinho da minha infância, mas eu tenho que dizer o porquê. O porquê que eu estou lembrando daquela infância. Porque se eu ficar misturando o tempo, fica parecendo que eu não estou sabendo o que eu estou escrevendo, né? Então, compreendido em relação a isso, o tempo, eu tenho que organizar o tempo, mas tudo é muito planejado em relação à intenção. Por que eu estou falando daquela infância quando eu estou no parágrafo da adolescência, né? Fatos ocorreram em um tempo, um lugar determinado. Claro que se eu vou falar da minha vida, eu vou expor. Ah, Marília morou em qual cidade, viveu em qual ambiente, né? Eu coloco isso muito claro. Características: o texto é escrito em primeira pessoa, né? O eu. O autor expressa emoções, sentimentos sobre suas lembranças, predominância de verbos no passado. Escrita pela própria pessoa, com base nas suas experiências vividas, né? E as considerações finais que eu tenho para vocês, pessoal, é o seguinte: em tempos de distanciamento social, isolamento, nós podemos falar um pouquinho quem somos nós, quem sou eu, né? Vou escrevendo, Marília, mas eu não gosto muito desse gênero. Então, escolha um gênero do seu gosto, né? Nós já vimos alguns gêneros, e você escreva, né? Uma maneira também de aprimorar a escrita, aprimorar os conhecimentos, o autoconhecimento. Então, quem gosta da biografia, falar da sua própria vida, autobiografia, falar da sua própria vida, você pode utilizar esse gênero. Autobiografia é diferente de biografia. Biografia é quando eu quero falar de uma vida de um guitarrista, eu quero falar de uma vida de um escritor, eu quero falar de uma vida de um pintor, né? Então, nós verificamos, pessoal, que tem muita biografia da Tarsila do Amaral, tem muita biografia do Tom Jobim, tem muita biografia de várias personalidades que são relevantes em relação ao cenário brasileiro ou então mundial, tá certo? Autobiografia é quando eu estou falando das minhas experiências, da minha vida, tá bom? Em relação às referências, nós temos aí a referência em relação ao site do Cláudio Fragato e as coleções Panorama da FTD, tá bom? Desde já agradeço muito, 8º ano A, 8º ano B, né? Você que está aí assistindo, seja pelo YouTube, é uma oportunidade que a gente tem de conhecer esse gênero, de revisar esse gênero, um gênero que geralmente é muito estudado no ensino fundamental 1, e essa aula é destinada para o ensino fundamental 2, então você também pode fazer essa revisão, esse conhecimento sobre biografia e autobiografia. Mas o nosso foco na aula de hoje é autobiografia, eu escrevendo sobre a minha pessoa, tá certo? Ana Paula? Pessoal, como o nosso chat não está funcionando, vocês vão anotar o código, tá? E quando a Ju passar o formulário de preenchimento no grupo, vocês preenchem com esse código, todo mundo, tá bom? O código dessa aula é 8GU04. 8GU04. Posso finalizar, Marília? A chamada de hoje, então, vale ou não vale? Vale não, né? Que não dá para saber quem está presente, é desse né? jeito que eu expliquei. É desse jeito que eu expliquei com o código, que eles colocam lá no grupo. Tá bom? Posso encerrar? Tá bom.
Pode só dar um oizinho para os meninos. Pronto, Pessoal, oitavo ano A, oitavo ano B, né? Obrigada a quem está presente, a todos, né? Pela atenção, pela consideração. Em breve estaremos juntos, se Deus quiser. Então, que a boa mãe acompanhe cada um de vocês. Espero que vocês estejam bem e que Champanhar acompanhe cada um de nós. Amém, pessoal. Até. Um abraço. Ok, Ana.